obrigado. Okay, sir. Yes. No, I fine. Thank you. Yes. Exhaust. No problem. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. Ah, yes? Oh. It's correct. Ok, sir. Thank you, sir. Bom, vamos ao relatório. No momento, 14 horas 34 minutos. 14 horas 34 minutos da quinta-feira, 9 de setembro de 2021. 9 de setembro de 2021, quinta-feira. Estamos com o relatório aos juízes em campo, aos generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, ao Exército Marinha Aeronáutica do Brasil, a contra-espionagem das três forças de inteligência da Marinha da Aeronáutica e do Exército, como também o SEBIN e a ABIN. Atenção, Estado de Direito da República Federativa do Brasil. Referida à reunião do Conselho, o procedimento através do pronunciamento dos presidentes da Câmara de Deputados, do Senado Federal e dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os ministros e com as pessoas avocadas do Conselho da Defesa, do Estado de Defesa, que eles sugerem, eles dão opinião ao Executivo para as tomadas de direção. Então, as tomadas de direção a serem processadas no momento é GLO ou estado de sítio e imediatamente o ato constitucional. O crime perpetuado perante a inconstitucionalidade, as ordens dadas inconstitucionais do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal não serão executadas. Ato inconstitucional não será atitude tomada para ser processada por nenhum membro do Estado de Defesa. Então nós temos o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, nós temos as Forças Armadas, nós temos todas as autarquias que compõem o Estado de Direito da República Federativa do Brasil, observando que ato inconstitucional, medidas arbitrárias de crime forjado pelos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal não são executadas. E o crime já foi cometido várias vezes. Por esta atitude, o Estado de Defesa, ele está estudando se o ato vai ser GLO, estado de sítio, para que o contencioso, nós não estamos no contencioso, isso já passou. Agora nós estamos no litigioso. Por quê? Porque o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, evoca que eles não retrocedem, que eles não aceitam a inconstitucionalidade dos crimes que eles praticam e estão praticando. Então, a resolução do povo
a resolução do povo, evocando o estado de defesa, determina a posição do executivo. Então, o presidente Bolsonaro, na sua atitude atribuída ao estado do executivo, ele, por ato constitucional, determina o afastamento de todos os componentes que estão em litígio. 283 parlamentares e os membros do Supremo Tribunal Federal, os componentes da Corte, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E, imediatamente, o ato constitucional a ser já decretado. Então, todos eles serão presos e todos eles vão ter que responder ao motim. Os governadores que foram que estão em curso de crime, investigados pela Polícia Federal, os prefeitos que estão investigados pela Polícia Federal, os senadores que estão investigados pela Polícia Federal, os deputados federais que estão investigados pela Polícia Federal, os partidos políticos, os 33, que estão investigados pela Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que está investigado pela Polícia Federal, todos vão responder ao estado de defesa através da GLO, do estado de sítio, perante o juizado mais longevo. No caso, é o Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Militar, ele é o juizado mais antigo da República Federativa do Brasil. Então ele vai tomar as atitudes para o litigioso do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também os 283 parlamentares do crime e os governadores do crime e os prefeitos do crime. Com relação à população civil, o dia continua o mesmo. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai fazer as suas tarefas, os caminhoneiros vão continuar com suas tarefas, aqueles que queiram permanecer em Brasília para reivindicar direitos ou para estabelecer a sua representatividade perante o Executivo, o Presidente da República, que é o senhor Bolsonaro, ou seja, todo cidadão, ele tem o direito de ir e vir e pode se conduzir no território nacional livremente. E todos estão com o Executivo da Presidência da República. As emissoras de rádio e televisão não estão transmitindo as notícias de conformidade. Não estão transmitindo como deve ser relatado o que está acontecendo. Eles não transmitem. Eles fazem pressão, querendo inventar roteiros inexistentes e palavras ditas por componentes do estado de defesa que em momento algum estão a se pronunciar contra a determinação do Executivo do Presidente da República, o senhor Bolsonaro. O litígio forjado pela inconstitucionalidade, pelo crime contra a Constituição da República Federativa do Brasil, praticado pelo Supremo Tribunal
Eleitoral, não querendo escutar o povo que pede voto auditável, e que eles alegam que quem determinou a tomada de decisão foi o parlamento. Não foi o parlamento. Foi os extorquidos, os intimidados réus que compõem o Parlamento da República Federativa do Brasil. 283 marginais que estão com litigiosos réus, são litigiosos réus, no Supremo Tribunal Federal. Todos eles já identificados. E que são reféns do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Tudo isto visto. Então agora eles foram descobertos, eles cometeram crime continuado, contumaz, contra o Estado de Defesa. Então a guerra já acabou e agora tem o litigioso. O litigioso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Militar. E todos os que compõem o litigioso, que é o Pleno da Corte, nove membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E também do Tribunal Superior Eleitoral. Todos na área nacional e na área internacional. O litigioso, ele é também internacional. Contra resolução pétrea estabelecida ao livre proceder de informação de correio. Então, o que fizeram contra a liberdade de comunicação de correio, correio eletrônico, correio de voz, correio, foi um ato inconstitucional, litigioso, praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, praticado pelo Pleno da Corte dos membros do Supremo Tribunal Federal. Eles todos vão ser presos e serão indagados pelo Supremo Tribunal Militar. Então já está tomada a decisão. Quem está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos árbitro, corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Todos os fóruns do planeta evidenciaram que realmente o Foro de São Paulo, estabelecido por Luiz Inácio Lula da Silva, atingiu a infraestrutura do Judiciário, engessando o Judiciário da República Federativa do Brasil através do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. São todos réus, contumaz, todos trilionários, e que todos vão ter que colocar os seus dados de telefone, as suas contas bancárias, todos terão que abrir o sigilo de todas as suas informações para fazer a auditoria contábil tributária do crime perpetuado enquanto se mantiveram membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Os cartórios, todos os cartórios do Supremo Tribunal Federal serão abertos à inspeção, todos. E também os seus juízes auxiliares. Todos têm a prerrogativa da delação premiada. Do contrário, terão a mesma sorte que o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também os 283
membros do crime, sabotadores que trabalham para a potência estrangeira e que ocupam o Senado e a Câmara de Deputados Federais e o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Maiores informações entraremos em contato. Obrigado.